Lá vai. Estamos aqui no Dança Sem Filtro e hoje o assunto é bastante interessante e profundo sobre a estrutura e a realidade das escolas de samba. Para isso, nós temos um convidado mais que especial, o Gilberto Lima. Bem-vindo, Gilberto. Olha que a gente tem muita coisa para conversar hoje, hein? Oi, Carla. Primeiro, muito obrigado pelo convite para a gente bater esse papo aqui com você. Eu estava até pensando aqui, eu falo para caramba, você também. Nós vamos ter que fazer isso aqui em capítulos de novela para poder falar de todo esse assunto. Se for necessário, a gente vai cortar mesmo. Vamos multiplicar. Mas primeiro, Gil, se apresenta, conta do seu trabalho, que você tem uma história bastante longa dentro de escola de samba. Conta para nós. Bom, então eu sou o Gilberto, eu sou aqui de São Paulo. Eu, na verdade, não trabalho com a área de dança. E acho que até também isso vai ser bacana para essa conversa, que é um outro olhar também que a gente pode poder ter sobre essa parte. Eu sou formado, na verdade, bacharel em ciências da computação, trabalho na área de informática, né? E só que a dança é um hobby. Desde 92 eu já trabalho com dança, especialmente a parte de dança de salão, né? Tive aí o prazer de começar junto com a Carla, né? Nessa época também na dança de salão, então nos conhecemos há bastante tempo e eu fiquei fazendo um trabalho que a gente vai detalhar aqui um pouquinho mais para vocês, com a Escola de Samba Vai Vai. Por mais de 11 anos, eu fiquei à frente de vários trabalhos relacionados à dança. Como tudo na vida, começou pequeno, fazendo um pequeno trabalho, ajudando com algumas coisas, e à medida que os anos foram passando, a gente vai ganhando mais responsabilidade, vai mostrando mais o trabalho, e eu acho que o que a gente vai conversar aqui com vocês hoje vai trazer muita coisa bacana também. Sim, o pouco que eu acompanhei, porque, ó, pessoal, o Gil, eu conheci o Gil como aluno em 92, o Carmen também, aí eles se conheceram na escola, casaram, estão aí até hoje juntos e desenvolveram muitos trabalhos de dança, apesar de você não se ver, né, como um trabalhador da dança, você tem um histórico bastante profundo, né, Gil? Sim. E aí pude acompanhar teu trabalho no Vai Vai, tive a oportunidade também de coreografar um ano, aliás, eu tive muita sorte, né? Que foi o ano que... Nós vamos falar sobre isso também hoje. Foi incrível, porque somou muita sorte, muita competência, lógico. Mas e aí, começando, você... Claro, eu entendo que a gente começa centralizando aí no teu trabalho junto da Escola de Samba Vai Vai, e eu vi que a Escola de Samba tem lá, do Vai Vai, tem quase 100 anos, é isso mesmo? É isso mesmo, vai fazer 100 anos, 1930, na verdade, né? Então tem bastante tempo. 94. Começou ainda como um cordão carnavalesco na época, depois passou para a escola de samba, e ainda é a escola com o maior número de títulos ainda no Carnaval de São Paulo. Então, é a primeira, é a número 1. Hoje sim, ainda com 15 títulos aí, então ainda tem bastante história para a gente trabalhar. Sim, e quando eu estive por lá, eu tive o cuidado, eu gosto muito disso, e vi a história do Vai Vai. Isso vai ficar para outro podcast nosso. Isso vai ficar para outro. Porque é maravilhosa a história. É linda. Mas tem uma característica que também foi algo que me chamou bastante atenção, é como as portas das escolas de samba, de maneira geral, são abertas. Então, sempre tem essa oportunidade para as pessoas que querem conhecer, querem ir, querem trabalhar, sempre tem uma oportunidade para esse trabalho. Eu mesmo comecei por uma coincidência. No ano de 2010, o Vai Vai estava querendo fazer uma comissão de frente num trabalho diferenciado, que ia precisar de um especialista na área circense. Então, eles queriam fazer trabalhos com lira, com perna de pau, com bola, e aí eles procuraram uma professora da faculdade, da FMU, que trabalhava com essas danças, para ajudar nesse trabalho. E ela também me convidou, porque eu acabei indo para também acompanhar,
e aí conhecendo o trabalho dos bastidores, você acaba ficando, né? Então, desde essa época, teve vários trabalhos aí curiosos que já aconteceram. Mas eu acho que para a gente poder trazer a escola de samba para este contexto que a gente está falando aqui da dança, a gente também vai precisar falar um pouquinho deste mundo, né? A gente vai ter que conhecer um pouquinho tudo isso, primeiro. Isso, é exatamente isso que eu ia perguntar para você, porque é o nosso título, a estrutura e a realidade das escolas de samba. Para a gente entender a dança lá dentro, você tem que nos explicar primeiro como funciona, onde está a dança nesse mundo gigantesco da escola de samba. Tá bem. Então, assim, acho que todo mundo já tem uma ideia. Nós vamos agora falar, no restante aqui dessa conversa de hoje, muito sobre o Carnaval de São Paulo. Então, a gente está falando muito do que acontece na transmissão dos desfiles pela TV, dentro do sambódromo lá do AMB. Né? É o nosso palco aqui para a gente poder considerar na dança. Né? Eu também queria já, assim, primeiro agradecer. Eu não sei se a gente vai conseguir falar todos os nomes de todas as pessoas envolvidas. É uma estrutura muito grande, né? Mas, assim, de coração, agradecer todas as pessoas que fizeram parte de tudo que a gente vai falar aqui. E também a ideia não é usar nem os exemplos, nem o que a gente vai falar, ou para comparar, ou para desmerecer, ou para valorizar. Não, são ilustrações que eu acho que vai deixar mais rico esse entendimento da dança dentro deste contexto que a gente está falando. Então, talvez esse podcast ele é um pouquinho diferente, porque ele é a dança como um meio, né? Ela não vai ser o resultado final que a gente vai estar buscando. E para isso, a gente precisa conhecer um pouco dos papéis, né, dos players aí, de quem a gente interage quando a gente está falando da escola de samba. Eu acho que eu tenho que começar pelo carnavalesco, tá certo? Porque é ele que vai ser a pessoa responsável por desenvolver toda a história que a gente vai querer contar para o público, tá certo? Então, é ele que desenha as fantasias, é ele que define essa sequência da história que vai ser apresentado, é a sua equipe ou ele mesmo que faz todo o trabalho das pesquisas, puxar aquelas curiosidades, tudo aquilo que vai chamar a atenção daquele espetáculo que a gente vai fazer. Por outro lado, dentro da própria escola de samba, tem uma estrutura que normalmente a gente chama de diretoria de carnaval. E eu brinco que a diretoria de carnaval é aquela que vai falar o sim ou não, né? Porque é ela que tem também a preocupação com os orçamentos do que tudo que vai fazer. Porque não adianta a gente ficar criando coisas muito elaboradas e não conseguir executar. Então, por exemplo, nós queríamos uma coisa cheia de plumas. Legal, mas não pode ser uma pluma artificial, plástica? Sim ou não. Então, existe também esse contraponto. E claro que tudo isso, para nós que estamos aqui pensando na dança, ou nas coreografias que vão ser apresentadas, já começam a ser informações bastante importantes, né? Sim. Um outro componente aí é a harmonia, né? Porque a harmonia, ela tem, na verdade, duas grandes atribuições que a gente pode ressaltar neste conceito da dança. Primeiro, garantir o andamento de tudo que acontece pela escola, ou seja, a velocidade com que aquilo está acontecendo, a passagem. Se é uma escola de samba com poucos componentes, ela anda mais lento, né, para usar todo aqueles 65 minutos do tempo do desfile. Mas se a gente vem com 4.000 componentes, é acelerado. E, obviamente, isso para nós que estamos pensando no desenho, na figura, na passagem, vai impactar o nosso trabalho também com a dança. Outra atribuição também da harmonia é o canto, que é outro ponto importante, que vale nota, em que a harmonia também é quem garante ou quem cobra a questão do canto, né? Para que realmente os componentes estejam aí participando de toda essa apresentação. Tem que saber o samba enredo. Tem que saber, porque vale Mas nota. é óbvio, né? Eu acho assim, eu fico imaginando, o gringo chega lá 2 dias antes do carnaval, aí vem em dólar, né? Quero participar, a escola muitas vezes não tem nem como negar,
porque é uma participação importante, é necessária a entrada de dinheiro, mas, por outro lado, se fosse só gringo, ninguém ia cantar samba-enredo, né? É verdade, Carla. E, assim, precisa entender o regulamento, porque a gente está numa competição, né? Não é uma brincadeira, não é um festejo. Isso vai acontecer depois, mas não naquele momento da apresentação. E a uniformidade das coisas, ela é muito importante, a ponto de que, se tiver faltando algo, pode ser que você nem entre no desfile. A harmonia que faz esse controle e tira você do desfile, porque o risco é muito alto. Já aconteceu um ano, um carro do Vai-Vai terem anjos, eram homens que vinham com asa de anjo. Um dos componentes perdeu, quebrou a asa. Eles saíram quebrando as alas de todo mundo para ficar igual. Todo anjo só de uma asa, mas no mínimo todo mundo estava igual. Olha, né? Em vez de tirar o cara, quebrar a asa de todo mundo. Porque aí tinha um outro critério que entra, que eu não posso ter um carro com uma posição faltando gente, porque perde ponto também. Se é no chão, tira a pessoa. Se é em carro, mas então tem toda uma lógica de por que determinadas ações acontecem ali naquele momento, né? Sim. Eu lembro disso, que uma luva foi o suficiente para um estresse gigantesco, absurdo, e ok, a gente tem que entender. É isso mesmo, né? Ainda na estrutura, a gente tem o chefe de ala, porque essa é a pessoa que é responsável por aquele grupo em particular que vai passar pela avenida. Então, uma ala, ela pode ter uma quantidade, não é um limite mínimo nem máximo de pessoas para a ala. É claro que isso vai ser montado de acordo com a proposta. Mas é comum uma ala ter em torno de 80 pessoas. Podem ter aulas que tem... Já fiz trabalhos com 16 pessoas, a gente até vai olhar um pouco isso, 120 pessoas, mas 80 é um número que a gente trabalha bastante aí dentro desse grupo, né? Mas isso também dá uma dimensão de qual é o público que a gente também está trabalhando, né? O número de alas tem número mínimo, número máximo? Como é que funciona? Também não tem número nem mínimo nem máximo, isso depende muito do trabalho que vai ser feito e também depende dos tamanhos dos carros alegóricos, né? Que se eu tenho carros maiores, eu preciso talvez estar um pouco mais compactado para não ter problema também no tempo de avenida, né? Entendi. Mas o chefe de ala, ele tem um papel importante, porque é ele que cuida do nosso grupo, daquela coreografia, daquele trabalho que a gente quer desenvolver, né? Então, a qualidade da roupa que vai ser usada, a pontualidade, os ensaios, em tudo, tem uma pessoa dedicada para isso, que é importante nesse conceito. Ou seja, o coreógrafo ele não está só, né? E isso é o lado bom, mas também é o lado mal da mesma situação, Sim. né? Sim, mas eu senti o papel do chefe de ala absolutamente necessário. Porque necessário. Eu tive a tranquilidade de pensar apenas na dança. Lógico que a gente também pensa na dança de forma que a fantasia apareça, né? Enfim, mas é bom ter essa tranquilidade. Tem mais um fator agora para a gente também considerar, que é os compositores, ou o resultado final do samba. Porque quantas vezes a gente já não dançou uma música ruim, né? Sim. Desmotiva, é mais difícil de desenvolver coreografia. Quando é uma música, mas em qualquer, né, de qualquer ritmo, de qualquer setor, de qualquer tipo de modalidade de dança, quando a música ajuda, nossa, isso faz uma diferença tremenda. Claro. Então, isso também, para nós, é importante no momento da dança, da coreografia, do que vai ser montado, quando a gente pega... Eu não vou usar o termo samba ruim, porque, na verdade, não é ruim, tem toda uma seleção, mas ele não é, às vezes, tão fácil de ser trabalhado, ou é difícil para você pegar os pontos para fazer as mudanças coreográficas, né? Então, pode acontecer esse tipo de situação. Tá. Temos também os coreógrafos, né? Uhum. Os próprios coreógrafos que fazem parte aí do trabalho da coreografia. Então, não necessariamente
uma pessoa, às vezes é um grupo de coreógrafos, é um trabalho todo que acontece, então também está aqui. Eu acho que esses papéis, acho que eles são importantes para a gente entender no que a gente vai detalhar agora aqui. Então, da escola de samba, esses componentes, eles têm uma influência direta no trabalho que a gente vai desenvolver. Mas também a gente precisa olhar o palco, né? Vou falar um pouquinho do sambódromo, para a gente ter um pouquinho da ideia do que a gente está falando. Sim, porque eu imagino que tudo vai ser pensado para se adaptar ao espaço também, além das regras. Precisa, Carla, porque tem regras também que têm a ver com o espaço, né? Então, o AMB, o sambódromo do AMB, ele tem um espaço de 530 metros de comprimento. E a pista, onde a passagem pelo AMB, ela tem 14 metros. Só que de cada lado desses 14 metros tem uma grade de apoio, onde as pessoas que estão ajudando no evento do desfile ficam para fora da grade. Lembro, né, disso. Então, o espaço são 12 metros que a gente considera. 12 metros, para a gente ter uma referência aqui, uma quadra poliesportiva de um prédio, de uma escola, ela tem entre 9 por 18, às vezes ela chega até 16 por 32. Então, para a gente ter uma noção, a gente está falando de uma quadra, né? Então, quando a gente pensa numa quadra, se eu preciso encher aquela quadra, a minha testada da ala, se eu ponho 5 pessoas, precisa ser 5 pessoas que ocupem um espaço enorme. Sim, ou uma fantasia muito grande. Ou uma fantasia grande. E aí começa sempre o dilema, né? Se a minha ala tem 50 pessoas e a fantasia é grande, como é que eu vou trabalhar essa coreografia? Né? Mas isso dá uma noção para a gente de que 80 pessoas num espaço desse tamanho acaba não sendo muito, né? E algumas das Sim. fotos que a gente vai ver vai dar para ter essa percepção também aí do espaço. E aí, assim, tudo bem, todo mundo vê o carnaval pela televisão, mas dentro do AMB são 32 mil pessoas, mais ou menos, que conseguem assistir aquele espetáculo. Então a gente está falando de um espetáculo que realmente é grandioso, né? E aí tem um truque também. É óbvio que quanto mais aquele público está animado, está gostando do que está vendo, essa energia toda ela volta. Claro. E faz com que as pessoas também tenham mais essa animação. Claro. Que nem jogo de futebol, né? É uma competição, a gente tem que usar de todas as armas, né? Sim. Então, o trabalho da dança, muitas vezes, é chamar também essa atenção, é ter essa preocupação de passar essa mensagem. Eu acho que isso é que vai enriquecer aí todo o trabalho. E uma outra curiosidade. Mas isso a gente pode até chamar de estratégia, né, Gil? É uma estratégia, é de fato uma estratégia. Isso ela acontece desde do momento em que a coreografia ela é pensada. Porque sim, se eu levo algo que é muito monótono, se eu levo algo que a pessoa não se identifica, ela perde interesse, né? E também, assim, agora um outro ponto também importante para a gente pensar. O tempo do desfile é o tempo da escola inteira, passar os 3.000, né, 2.000, os carros. Só que quando a gente pensa em uma única ala, a partir do momento que ela pisa da primeira linha amarela, digamos assim, que é quem começa a competição, até a última linha amarela, tem um tempo que ela fica na avenida. Sim. Esse tempo também não é igual para todas as alas. Não sei se todo mundo também tem essa percepção. Mas por que isso? Eu não tinha. O abre-alas, que é o primeiro carro que a escola leva, normalmente ele é o maior, ele é gigantesco. Às vezes, sim, 3 unidades que são acopladas, tem 80 metros, 90 metros, né? O tempo que o abre-alas fica na avenida, realmente a escola, todas as escolas, elas têm um andamento um pouco mais lento, pela própria característica. Então, uma ala que vem no início da escola, ela tem um tempo maior de apresentação na avenida. As que vêm no final é um pouco mais acelerado mesmo, tem
alguns minutos de diferença, né? Faz sentido até. Mas uma ala, entre ela começar e terminar, varia um pouco esse tempo, mas a gente aqui, para fazer arredondando, 32 minutos, 37 minutos, 28 minutos, mas é por volta de uns 30 minutos que acontece a apresentação. Então, se a gente pensar, ele é até que relativamente rápido, né? Entrou, apresentou e saiu. Então, sim. Todo mundo comenta essa sensação, né? Poxa, já acabou. Uhum. Especialmente quando a gente tem que estar correndo, né? E, então, assim, uma curiosidade, quando o AMB foi inaugurado lá em 91, era para 10 mil pessoas. Hoje são 32 mil. Não parece, mas olha a diferença toda que aconteceu. Mais de 3 vezes mais, caramba. Não sabia. Então, uma curiosidade aí também. Bom, então eu acho que isso nos levou agora a ter uma ideia boa em que contexto a gente vai estar falando aqui, tá certo? Claro, desses detalhes da dança. E essa questão do número do sambódromo, de 10 mil para 32 mil, já traduz o crescimento do samba espetáculo, que é disso que a gente está falando, né? Tanto que, assim, existem estudos, né, que falam, inclusive, para a Prefeitura de São Paulo, né, o que se arrecada durante o período do Carnaval tipo 7-1, né, em cada real investido, ou seja, realmente é um espetáculo, né, é algo que não tem só mais esse aspecto cultural, ele é econômico, ele Sim. Né, tem todo essa... Era para a cidade, sem dúvida. Então agora, Carla, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre a questão da dança, porque ainda tem algumas particularidades Sim. que eu acho que é importante a gente mencionar. Muito bem, vamos lá, então. Nós já temos o carnavalesco, já temos a estrutura, o palco. E aí, eu quero saber uma coisa. Você falou dessa estrutura toda, dá para falar que como é que chama? A velha guarda, aquele pessoal das antigas mesmo, que é super respeitado dentro da escola de samba, eles estão dentro da diretoria ou não? Eles estão distribuídos em todos os setores? Não, eles depende do trabalho de cada ano, é feito um estudo diferente. Vamos lá. Baiana é obrigatório, toda escola de samba tem uma ala de baianas e tem uma quantidade mínima. Aí sim, para baianas. Existe uma rápida história por que toda escola de samba tem que ter uma ala de baianas. Quero saber. Será que eu já sei isso? Isso remonta realmente lá dos primórdios do samba. O samba sempre foi considerado uma contravenção, né? Sim. Então, era passível de ser preso quem estava, né? Esses mulatos que ficam fazendo essa balbúrdia, né? Nos termos da época, né? Já eram perseguidos, ainda mais dançando e fazendo barulho. Então, nos terreiros, antigamente, era uma morada de acolhida para essas pessoas. Essas pessoas, muitas tinham a simpatia de autoridades, de políticos, porque eram, às vezes, a quituteira, a empregada, a pessoa que tinha um relacionamento nas casas também de outras pessoas, né? E elas realmente, nos terreiros de candomblé, e nos terreiros de maneira geral, acolhiam essas pessoas, onde então a polícia acabava não incomodando, não entrando. Então, até hoje, em sinal de retribuição, respeito, reconhecimento por esse período, existe as alas de baiana, né, nesse trabalho do carnaval. E então a ala de baiana precisa estar. Velha guarda, as escolas normalmente procuram realmente ter uma ala específica de velha guarda, porque isso realmente traz, né, na questão da estratégia também, o público sempre reconhece, aplaude, vem junto com a velha guarda.
Mas existem alguns trabalhos onde também tem a velha guarda em carros alegóricos. Entendi. Isso também tem a ver um pouco com mobilidade, com disponibilidade, com o trabalho que está feito. Tem outras variáveis, mas normalmente são alas independentes. Mas tudo está sempre embaixo do mesmo controle, digamos assim, da mesma diretoria de carnaval, é tudo visto como uma coisa só. É importante Entendi. Que seja assim, né? Agora, falando um pouquinho da dança, dentro do carnaval existem duas coisas, e uma delas vai ser outro podcast, que é a dança no contexto da comissão de frente. A comissão de frente da escola, ela é um subconjunto de tudo isso que a gente está falando. Sim, né? Mas é tratado de uma forma muito especial e separada mesmo, eu imagino que... Inclusive a dança. Entendi. Inclusive a dança. Né? Sim. Então, por exemplo, sincronismo. Na comissão de frente, isso é um critério de julgamento. Mas para o resto da escola não é. Entendi. Pode ser que o sincronismo atrapalhou na evolução, no andamento? Pode. E aí pode ter um problema de nota, mas não é pelo sincronismo, e sim pela evolução. Certo. Então, nós vamos tratar um pouco mais a dança no contexto geral, das alas comuns, e aí Sim. Tem um outro podcast para questões de comissão de frente. Boa. E aí, nesse contexto, a dança, como eu comentei antes, ela é um meio, né? E quando a gente está falando aqui de dança, tem que ser muito eclético. Depende muito de qual é a proposta, de qual é o trabalho que está sendo necessário. Pode ser que seja uma dança como um balé, pode ser que seja uma dança como uma dança moderna, com lenços, com voal, com panos, com acessórios. Com acessórios, pode ser uma dança de salão, dependendo da proposta, pode ser uma dança afro, que está sendo muito utilizado, questões afro. Então, assim, depende da proposta. Então, a gente não vai falar especificamente de uma ou outra. Cabem todas. Certo. Né? Só que, independente do seu olhar, a gente tem que trazer para tudo isso que a gente falou até agora. Se é o balé, tenho que olhar o andamento, tenho que olhar isso, tenho que olhar aquilo. São qualidades diferentes. São olhares um pouquinho diferentes dentro daquele mundo, né? Daquela família, daquele estilo de dança. Né? A minha experiência, eu fiquei alguns anos fazendo parte da comissão de carnaval. E eu acho que esse foi o período que mais me enriqueceu também de conhecimento, de poder entender tudo isso aqui um pouquinho melhor, porque a gente começou a ter uma ideia de qual era um momento que alguém que tinha um pouco mais de experiência na dança poderia entrar no desenvolvimento de todo o trabalho do carnaval. Porque muitas vezes não tem muito como fugir, a gente já tem que pegar uma proposta meio pronta. Então, a ala está definida, a roupa que se imagina, a fantasia está definido, o que tem que ser elaborado já está definido, e aí a gente tem que trabalhar aquele ponto. Mas existem vários momentos onde é só uma ideia. Então, a gente consegue trabalhar desde o momento zero aquilo que realmente, na visão da dança, vai somar, vai ajudar, vai facilitar o nosso trabalho no final. Né? E quando a gente consegue fazer isso, aí o trabalho ele realmente fica muito, muito bacana. E a gente vai ver alguns exemplos disso também agora que a gente vai, sei lá, olhar alguns exemplos e falar alguma coisa mais detalhadamente. E quando eu estou falando de dança, no caso da competição do carnaval, existe uma tendência da gente sempre tratar de uma maneira coreografada.
porque isso passa mais segurança, isso passa mais previsibilidade. Isso quer dizer que não dá para fazer nada livre? Não, dá para fazer. O primeiro trabalho, que inclusive eu vou mostrar um exemplo, foi um que eu entrei, inclusive como componente, aonde a gente tinha uma boa parte que era realmente coreografado na avenida, mas tinha um momento em que era livre, era samba no pé, era brincar com o público, e aí a gente retomava no outro momento, né? Entendi. Mas com 80 pessoas, ou dependendo de onde a gente está, deixar livre, às vezes não funciona. É Então, muito arriscado, né? Se você pensar no comportamento pessoal, que a pessoa consome, se a pessoa bebe antes, está com atenção 100%, se não está. Isso é muito complicado mesmo. é Imagino. complicado, é complicado. Então, a gente realmente usa coreografias para ajudar nesse trabalho, né? Então, isso não quer dizer que sempre tem que ser um ou sempre tem que ser outro, mas é uma tendência por essa questão ter uma coisa um pouquinho mais marcada. Entendi. Interessante, para controlar mesmo. Realmente é nesse sentido, né? Eu acho que eu poderia mostrar agora algumas coisas para a gente falar em cima de um contexto. Boa. Né? Eu vou deixar de te ver, então qualquer coisa você me fala, me chama, que daí eu respondo. Deixa eu compartilhar minha tela e você vai precisar, acho que, publicar aí também. Eu já estou compartilhando. Um momento, vamos lá. Foi. Muito bem. Minha bateria aqui. Pode falar. Vamos começar por essa foto. Essa foto só está aqui por um motivo, tá? Para mostrar que eu participei de tudo isso, porque eu estou aqui, tá? De costas. Não parece, mas sou eu, né? Sou uma das bananas aqui nesse trabalho. Esse tema, ele foi, em 2012, falava sobre mulheres que brilham, né? E essa ala em particular, ela vinha homenageando Carmen Miranda. Então veio um destaque de chão, uma moça vestida, né, com inclusive aquele adereço de cabeça, um chapéu, né, uma cabeça com frutas, como ela usava muito, e a gente vinha como representando como se fosse o Bando da Lua. Éramos em 16 nessa ala, né? E o comentário que eu queria fazer sobre este trabalho. Então, primeiro, só duas coisas. Primeiro, aqui a gente vê claramente essa grade que eu falei que divide os 12 metros da avenida, né? Aqui dá para ver bem, e tem pessoas que estão depois da grade aqui, que acabam apoiando, né? Sim, dá para ver. E esse trabalho na coreografia, depois quem for olhar, pode puxar os vídeos que são públicos aí no YouTube, né, na internet. Nós usamos essas bananas cenográficas aqui para levantava o destaque, e as bananas faziam uma saia para ela também. Lindo. Né? Então, isso é uma outra coisa que o carnaval tem muito, que é aproveitar essas ideias, os adereços, como a gente chama. E isso, depois da nossa conclusão, a gente vai falar, isso serve para a vida da gente. Tem vários trabalhos que a gente vai fazer que isso aqui ajuda, né? Veja que a fantasia é simples, é uma calça preta, uma camisa branca, não tem nada. Sim, né? mas a magia estava em formar a saia. Estava em formar a saia, e eram todos fazendo, num determinado momento, livre samba no pé, né? Então também foi um trabalho bem bacana que aconteceu aqui. Muito interessante.
Isso parece uma foto, se é 2017, Mãe Menininha, que foi o tema do carnaval. Que lindo. Isso parece uma foto de um terreiro, né? Sim. E, na verdade, essa é a própria fantasia que foi para a avenida. Essa foto foi tirada minutos antes da gente ir para a avenida. Uau. Tinha uma ala em particular que fazia o trabalho, mostrava, né, as equedes e as iaôs. Essas meninas todas, elas realmente ficaram carecas, né, para o trabalho que foi feito. Isso tudo tem um comprometimento enorme, né? Foi isso que eu pensei agora. Isso é incrível, como a pessoa realmente mergulha e acredita no que está fazendo. Isso é maravilhoso. Dentro da escola de samba, você vê muitas pessoas de alma comprometidas. Eu acho que eram 56, se eu não me engano, moças nesse trabalho aqui. Se eu não me engano, acho que eram 21 ou 22 carecas e as outras com a roupa de ECAD. Eu também queria chamar a atenção aqui, porque o trabalho aqui da dança, ele precisava ser um espelho para retratar o que é real, o que acontece de fato do trabalho dessas pessoas, né? Então, os movimentos que foram utilizados, o que se levou para a avenida, para quem estava assistindo, realmente passava a imagem de que aquilo foi feito para isso, né? Era um trabalho muito fiel aqui, muito estudo para poder fazer esse trabalho. Uma outra curiosidade é que a apresentação ela acontece ao ar livre, né? A gente não sabe se no dia do desfile vai chover, vai ter uma tormenta, tal. E a gente precisava garantir a integridade da proposta que estava sendo feita, né? Esse trabalho de pintura do corpo, ele aconteceu com esmalte. A gente fez vários testes para ver se não ia ter nenhum problema, foi tudo muito bom, determinado produto deu certo, porque ele não saía na chuva. Depois, obviamente, tomando banho saía fácil, mas não saía na apresentação. Tinha que garantir que ficasse até o final. Até o final do trabalho do desenvolvimento, né? Essa imagem é incrível, poderia ser uma imagem de museu, poderia ser uma pintura do MASP, é uma coisa incrível. Isso mesmo. Vamos para outro trabalho. 2016. Parece Bauhaus isso. Aqui é um dos trabalhos. Esse ano falou da França. Sim. E dentro da França, uma das aulas era alta costura. E, obviamente, Pierre Cardin, né? Então, um símbolo máximo. Essa foto da esquerda é o vestido real do Pierre Cardin, o primeiro trabalho dele de alta costura que ele apresentou no mundo. Gente, bom, o natural. Vocês era trazer isso para cá como modelo da fantasia. Claro. Né? Não dava para mexer nisso, tá certo? A roupa tá aí. Não pode mexer, parece uma maçãzinha. Tem que fazer a maçãzinha. Essa roupa, na verdade, quando ela ficou pronta e a gente foi fazer o trabalho de repassar as últimas coreografias com a roupa antes do desfile, a gente percebeu que não ia dar para fazer a coreografia do jeito que estava a roupa. Ai. Se a gente perceber aqui, ó, o braço não tinha movimento para cima. E sem eu, pelo menos, levantar o braço, o que a gente vai fazer no carnaval? Teve que alterar tudo. A gente alterou as laterais na véspera do desfile. Meu Deus. Né? Mas, assim, funcionou. Né? Foi um trabalho, ficou muito bonito. A roupa era exatamente a mesma, era uma representação muito próxima do que aconteceu lá. Claro que a cabeça não, mas no carnaval isso tinha que aparecer mais também, né? Entendi. Mas, assim, é curioso, né? Para a gente trazer para cá. Sim, um dia antes teve que alterar, teve que
adaptar. E mesmo assim, vendo a foto, as moças, parece que a maçãzinha está murchinha, né? Então, eu Não, imagino mas que na hora que... Não, ela ficava bem bonitinha na avenida, dá para ver infladinha. bem. Ficava Então, bem mas eu bonitinha. imagino que tenha que ter um cuidado para deixar ela infladinha, bonitinha. O próprio Nossa, forro dela de espuma permitia que ela ficasse armada. Ficou bem legal. entendi. Incrível. Vamos para Muito. outro trabalho. Esse foi 2018, Gilberto Gil. E aqui tem uma ala que tinham 120 pessoas, uma ala bem grande. Ela começava mais ou menos nessa altura e ela ia até depois dos bois. Sim. O boi carregava... Bom, o que representava essa ala? Era uma procissão. Tem uma curiosidade, o Gilberto Gil ele diz que muito das músicas que ele compôs na vida dele, ele se inspirava na lembrança de criança de quando ele via a procissão de santos passarem na porta da casa dele, né? Sim. E o Essa samba ala, enredo foi em Gilberto cima Gil, da uma história homenagem dele, então. da história da vida do Gilberto Gil. Entendi. Essa ala, ela tinha praticamente cada pessoa com uma fantasia diferente. Tinha os religiosos, os bispos, sacerdotes, anjos, e no fundo vinha o povão, né? Entendi. Com esse carro, essa alegoria representando a santa na procissão que passava na rua. Um trabalho assim espetacular. Foi esse trabalho que foi feito. Foi muito bonito. Uma Realmente ala representando praticamente uma cidade, não? uma cidade inteira. Um trabalho bem Coisa curioso. linda. E neste trabalho, a dança ela era de acordo com a seu personagem, né? Então, o povo andava muito de um lado para o outro, tinha muitos pedidos, as rezas, né? Os anjos com determinada movimentação, obviamente o clero que vinha aqui na frente, mais contido. Então, Sim. é um trabalho onde no mesmo grupo, muito ensaio para esse trabalho Tinha que aconteceu. diversos papéis, então, e um corpo diferente falando para cada fantasia. Incrível. E aqui os anjos usavam até coisas de balé, né? Que é a O, leveza. a Uhum. procissão era mais uma coisa tipo um forró, uma coisa de chão, uma coisa mais pisada. Sim. Então, assim, tinha Tipo, mesmo que a música era uma só, mas a claro. caracterização a gente conseguia passar essa imagem. Incrível, incrível. 2019. Eu vou. 2019 foi um ano para mim muito emblemático, porque foi o ano que foi rebaixado o Vai Vai, né? Mas foi o ano, para mim, que estava pelos bastidores, foi um dos melhores anos do carnaval, da preparação do que foi feito para o carnaval, em termos de riqueza, de detalhe, de ensaio, de preparação, o que nos leva a ver que tem vários fatores que influenciam na nota final, né? Sim. Se a gente olha de quem ficou em primeiro lugar com 270 pontos a quem foi a escola antes do rebaixamento, a diferença é 1 ponto. Ah, não acredito. Né? Então, tem Sim. vários fatores que podem entrar aí. Mas 2019 teve um trabalho que a gente levou. Essa ala, ela tem várias características dentro da mesma ala. A primeira delas é a própria roupa. Ela foi inspirada nos movimentos negros americanos, por isso que ela parece uma roupa de época. Sim, lembra mesmo o pessoal de Lindy Hop. Porque ela traz, né, os movimentos americanos, norte-americanos aí, né? Só que ela trouxe também esse
lembrança, na época, 2019, no caso Marielle. Né? Uhum. Essa foto é uma das fotos que percorreu a maioria das mídias no dia seguinte do Carnaval. Né? E essa, inclusive, eu trouxe aqui nesse pedaço aqui, é de um site em inglês de fora, que também procurou falar sobre todo esse trabalho desse ano, reforçando a origem do povo negro, a superação e o que acontecia aqui também. Sim. Para esse trabalho da dança, teve algo muito curioso que aconteceu. Essas placas, na verdade, numa boa parte do desfile, o verso dela eram essas placas com mensagens. Entendi. Né? Como se fosse só um lado e o outro. Protesto. Então, sim, elas iam passando esta mensagem para o público. E, em algum momento, toda a ala se mobilizava, montava essa estrutura, e aí todos viravam as placas ao contrário para mostrar. Só que imagina a dificuldade nos ensaios para que na hora que você está aqui, você está lá no meio, você não montasse a foto errada, né? Claro. Teve muito trabalho, teve várias coisas que a gente acabou fazendo. Né? A dica final do que a gente acabou utilizando aqui é essas placas, elas têm uma alça só de um lado. E Sim. Aí sempre a alça ficava do mesmo lado. Ah, entendi. Para ninguém, ou pelo menos para a pessoa se atentar mais facilmente, ela já pegava o hábito de virar daquele jeito. Sim. E aí funcionou perfeitamente o trabalho. Olha, é um truque, né? Esse desfile, qual que era o tema? Esse desfile de 2019, a ideia era falar da raça negra, do povo preto. Lindo. Trazer um resgate do que passou, mas só num primeiro setor da escola, que era o negro mais sofrido, e a gente vai olhar isso agora aqui na próxima slide, já vou para lá. Tá. Né? O resto da escola era só o início e o resto todo falando das conquistas, dos espaços que foram abertos, de todas as conquistas. Foi muito bacana esse trabalho. Muito interessante, porque não fica só no depressivo, né? Quer dizer, claro que existe e a gente não deve negar a parte triste, mas vamos levantar os outros acontecimentos. Muito interessante. E aqui eu trouxe também essa foto, porque quando a gente pensa na dança, que a gente falou que está impactando o público, né? Quando as pessoas na arquibancada viam 4 pessoas aqui em média, levando este tronco que tinha 5 metros de comprimento, cada um deles. É impactante. É impactante. É impactante. Isso aqui foi curioso porque todo o ensaio para preparar essa coreografia, a gente não tinha os troncos. Claro. Porque isso foi feito, né, no processo da produção mesmo da fábrica. Demorou para isso estar pronto. A gente chegou a ter contato com isso, já era muito próximo do desfile. Mas a gente falava tanto, a gente conversava tanto, a gente tinha tantas ideias do que ia ser, que ficou um trabalho maravilhoso. Não só no chão, mas tinha um carro alegórico que era realmente um navio negreiro. Em cima era uma corte branca. Uau. E embaixo era a jaula mesmo. E Sim. Aí teve toda uma coreografia que em algum momento eles saíam para fora dessa jaula dentro do carro. Um trabalho que vale a pena depois olhar o desfile para pegar esses momentos ali do coisa. Que bonito. Mas eu imagino, porque é aquilo, é corporeidade, né? O que eu faço para o corpo representar aquilo com peso, com dor, né? Com sentimento, não é só a dança em si, é bem profundo. Ainda 2019, você vê que como foi rico, né? E aí um ano que, infelizmente, foi rebaixado. Esse era um carro alegórico que ele tinha essas portas
cada porta tinha algo assim que tem a sua dificuldade de ser atingido. Educação, a segurança, o crescimento, oportunidades. E essas portas, ela tinha um elástico que realmente dificultava a passagem das pessoas aqui. Uhum. Toda a coreografia, e aqui era uma subida até em cima do carro. Então elas tinham que ir subindo, passando por essa corda, por esses desafios. Um trabalho também maravilhoso que foi feito, pouco explorado depois, né? Aqui tinha uma curiosidade, e é por isso que eu trouxe esse trabalho aqui. Elas iam subindo aqui, que era o que o público via, e entravam dentro do carro. Só que elas tinham que voltar para fazer de novo, né? Ficava nesse processo cíclico. Só que para descer do carro, para ser o mais rápido possível, a gente colocou aqueles canos que nem de bombeiro, que você descia por dentro do carro. Para dar tempo. Para dar tempo de voltar. Então, todo o desfile passando com essa parte. Um trabalho. Veja que isso aqui é tudo 2019. Né? Entendi. As soluções para ser rápido. Opa, essa eu conheço. Então, essa eu trouxe propositadamente para a gente inverter o papel aqui, para que agora você fale um pouquinho da sua experiência também, desse trabalho de 2015, Elis Regina, né, Os Sonhos Mais Lindos. Foi incrível. Foi incrível e eu vou contar um pouquinho mesmo. Eu acho que a primeira coisa que foi discutida depois do tema, o que seria, né, que teria que representar um minueto, ainda que dentro do samba enredo, uma das primeiras coisas que me quebrou a cabeça foi a questão da largura de 12 metros, quantos casais eu colocaria. E aí eu pensei nisso, eu falei assim, não, quanto mais cheio, mais volume, mais bonito. Não adianta eu pôr 2 casais para garantir o espaço, né? Eu pensava naquela coisa mesmo cheia. A escolha das 4 cores não foi minha, mas foi muito feliz. Ficou muito bonito. Cada mesura, cada movimento característico ficou super valorizado. Foi assim uma experiência incrível. A coreografia também, o que eu percebi, que as pessoas que participaram, elas realmente contribuíram muito, curtiram, vestiram a camisa, né? Acreditaram. Senão, não daria certo. E a gente não teve problema com ninguém, né, Gil? De pedir para um casal sair, que não estava colaborando. Tinha um mais chato, um menos chato, mas dentro do suportável. Acho que todo mundo ficou amigo. Tem gente que ficou amigo até hoje, viu? Até hoje, a gente tem contato com as pessoas. Não é? É verdade. Mas foi um incrível. Trabalho lindo. Realmente foi um trabalho muito elogiado por todos. Né? E agora, eu quis trazer este. 2024, primeiro. Essa imagem que foi levada no carnaval para a rua, com os componentes com escudo escrito choque, gerou na mídia vários protestos, ameaça de parar o carnaval, a Associação dos Delegados fez um anúncio. O que eu fiquei pensando é por que em 2024 teve toda essa comoção, se em 2018 a gente fez a mesma coisa, também escrito choque, e aqui o destaque de chão tinha escrito assim, liberdade, nas asas que ela vinha aqui, que abria essas asas, e ninguém falou nada. Passou batido. Né? Então a gente vê que 2 pesos, 2 medidas, sim. Mas o trabalho que foi proposto foi muito parecido. Que coisa, né? Até isso a gente está exposto, né? A julgamentos externos. Exato. Então, assim, é até curioso, é até engraçado, porque a gente vê, poxa, interessante, mas aqui não teve toda essa repercussão. E você vê que é tão ou mais, né, ostensivo essa imagem do que ficou aqui. Mas uma curiosidade, a repercussão foi diferente na mídia ou no julgamento do carnaval? Não, na mídia. O que é diferente. Okay. Aqui, eu trouxe um trabalho
que tem a ver com as nossas conclusões. Eu já estou terminando aqui com as imagens. Isso aqui foi 2020. Esse era só o croquis de qual seria a fantasia que a gente ia usar nesse ano. E claro que dentro da escola de samba tem todas as costureiras, o trabalho, os artesãos, mas se a gente vai usar um elemento na coreografia, a gente precisa que seja algo que funcione, né? Claro. E nada melhor que funcione se a gente mesmo que tenta garantir que aquilo não vai quebrar, não vai dar problema, não vai fechar. Sim. Então, aqui eu queria só destacar essa sombrinha que foi feita. Uhum. Essa sombrinha, você não vai reconhecer olhando aqui, mas sabe aquele guarda-chuvinha de frevo todo colorido? Sim. É esse. Entendi. Ele está pintado de preto e o cabo dele só vem até aqui. A gente fez um prolongamento com outro metal para ele ficar como uma sombrinha. Entendi. Né? Ele foi todo costurado com todos Nossa, esses... com a parte interna, que capricho. Interna e externa, né? Mas por quê? Como coreógrafo, né, no trabalho da dança, não podia ser algo que ia quebrar, que ia dar problema, que ia estragar. Né? Esse foi o resultado final da avenida. Incrível. Ficou lindo. Realmente ficou lindo. E isso aqui também tem a ver um pouco com as conclusões que a gente vai ter. Eu vou parar de compartilhar aqui. Né? Peraí. Deixa eu ver se eu... passar essa ideia. Né? Mas eu... Contribuir. Porque existe uma riqueza enorme que a gente pode aproveitar do que acontece no carnaval. Então, assim, a gente está estourando, acho que o nosso tempo, né? A gente já estourou um pouquinho, eu acho. Não, tudo bem. Mas, assim, o que eu acho que são algumas mensagens que a gente pode explorar? O trabalho do carnaval, ele, na verdade, é um teatro que ele acontece. É um teatro em movimento, né? E é um teatro onde a gente tem que levar tudo conosco. Se eu tenho um acessório, uma roupa, um trabalho, tudo vai estar comigo ali. Se eu sou um profissional que trabalha em escola infantil, uma escola particular, sempre vai ter aquele trabalho do final do ano. Um ano vai falar de países, um ano vai falar de folclore, um ano vai falar de cidade, de cinema. Já tem muita coisa, já tem muito estudo, já tem muita curiosidade pronta com esses trabalhos que foram feitos, né? Os materiais que são reaproveitados e a forma com que ele é reaproveitado, porque tudo isso tem que ser funcional e tem que ser barato, né? Não adianta eu querer comprar algo que custa... Se vai comprar... Vamos fazer as contas aqui, né? Se é R$10 vezes 80 pessoas, já são R$800. Uma ala só, um acessório só. Um acessório só, mais a roupa, mais o sapato. Não dá, realmente não dá. Né? Então, tem que ser coisa de R$1. Uma coisa de R$1, tudo bem. Né? E na escola de samba, existem diferentes formas de abordar o mesmo tema. Então, por exemplo, teve um ano aqui em São Paulo que a ideia era aniversário, centenário de São Paulo, falar só de São Paulo. Todas as escolas só falaram de São Paulo, só que cada uma do seu jeito. Claro. Então, tem... Não é porque infinito. É infinito. É a criatividade, é muita coisa bacana que a gente consegue aproveitar disso. Né? Tem até um outro possível podcast que a gente pode fazer só de trazer esses temas curiosos que a gente consegue eternizar. Sim, e se a gente falar em cima de criatividade, que eu acho que a questão é assim, a criatividade ela não vem do nada, né? Então o tema é São Paulo. Hiper amplo, infinitas possibilidades, mas já dá um norte para cada escola. Então, assim, a criatividade tem que ter um norte, e aí não tem limite. Mas podemos falar, sim, muito interessante. Se deixar, a gente fala até amanhã, né? Capítulo 2, 10, 20, 50, porque tem muita coisa. É um tema que é apaixonante.
no meu ponto de vista. E Sim, tem muita curiosidade. E aqui, assim, eu acho que fica claro que a escola de samba tem uma estrutura gigantesca, todas as partes interdependentes, precisa ter uma conversa o tempo todo, né? De entendimento. Sim. E sai briga, hein? Sai muita briga também, né? Muita briga, porque não tem como, né? Eu acho que o ponto mais importante é que sempre que a gente vê essas brigas, claramente todo mundo está tentando ir com a melhor intenção possível. Claro. O problema é quando, né, às vezes não escuta a boa intenção do outro, mas... Sim. Não, e o objetivo final, é o que você falou, volta, é a competição. Esse é o nosso foco. Então, né, isso já abaixa um pouquinho os ânimos, eu imagino, porque no final das contas o objetivo é um só, é vencer a competição. É, né? Isso mesmo. Muito bem. Bom, Gil, foi incrível, você trouxe muito conhecimento aqui, muita informação para o pessoal da dança também entender que em determinados momentos puxa mais para o teatro do que para a dança, né? Outros momentos é dança, o samba enredo está tocando, mas você está representando uma coisa completamente diferente, como o minueto, a procissão, ou o minueto, ou enfim, são coisas completamente diferentes e uma música só. E é incrível que dá certo, é incrível que funciona, né? Então, ficamos por aqui e sim, vamos marcar outras conversas que vai ser muito interessante e gosto dessa ideia da criatividade, materiais. Abrir a cabeça que realmente dá para levar para as escolas e para essas dinâmicas de criatividade, de projetos. Isso é muito interessante. Vamos fazer sim, porque tenho certeza que o pessoal pode aproveitar muito. Gil, muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade. Você quer completar com alguma coisa ainda? Trazer alguma coisa, uma sugestão? Não, agradecer primeiro aí a oportunidade. Segundo, pela minha experiência, todas as escolas de samba estão sempre muito abertas. Então, quem tem curiosidade, quem quer conhecer, vá, visite, conheça, participe. Né? Ainda dá tempo para o próximo ano, que está aí. Verdade. Né? E só agradecer. Muito bem. Então, gente, Dança Sem Filtro fica por aqui. Muito obrigado e nos vemos em breve. Gil, obrigada. Obrigado.